sobre filhos rebeldes, né? Quem nunca passou por isso, quem nunca ouviu falar por algum amigo, algum parente que tem filho rebelde, que está passando por uma fase difícil, que ele não sabe mais o que fazer, não sei mais o que eu faço com esse filho e tal. Vou te contar um segredo. Não existe receita pronta, né, para poder eu te dizer, como se fosse fazer um bolo, né? Ah, você vai fazer isso e isso vai dar certo. Então esse bolo vai ficar completo dessa forma. Não existe isso, infelizmente. Seria ótimo se existisse. Acho que a gente ficaria muito mais tranquilo no momento de escolher ser pai e mãe, né, sabendo que quando chegasse essas fases complicadas, teria uma receita pronta de como eu vou tratar esse filho, de como eu vou resolver esse problema, como eu vou lidar com essa situação. Infelizmente, isso não existe, mas existem algumas receitinhas, algumas táticas que você pode estar fazendo para você conseguir lidar com isso, lógico que juntamente com seu filho, porque você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Então você vai precisar da ajuda também do seu filho. Então eu vou estar te explicando como você conquistar a confiança do seu filho para que ele possa te ajudar a ajudá-lo, né? Parece ser redundante, mas não é, porque o ajudar o seu filho, para você conseguir ajudar o seu filho, você precisa primeiro entender esse filho. Então, hoje nós vamos conversar sobre alguns temas interessantes na questão do relacionamento entre pais e filhos, que uma delas é a questão do diálogo, do ouvir o seu filho, né? Para que o seu filho também aprenda a te ouvir, você precisa aprender a ouvi-lo primeiro. E nós vamos estar falando sobre os diferentes tipos de paternidades, né? Não só paternidades, maternidades também. Mas aí você vai pensar e vai me dizer em qual você se encaixa. Se você quiser participar, quiser fazer alguma pergunta, você que está pelo Facebook, pode estar mandando aí que o que a gente puder responder, eu vou estar respondendo. O Dario também, se ele souber, ele vai estar me ajudando. E o que eu não puder responder hoje, eu vou estar, né, trazendo na próxima semana para poder estar respondendo isso para você. Então, hoje a gente vai estar falando sobre filhos rebeldes ou pais sem autoridades. Isso é uma pergunta, né? Será que o seu filho é rebelde ou será que você não tem autoridade suficiente para poder lidar com esse filho? Qual será a resposta para essa pergunta? Você já parou para pensar sobre isso? Já se fez essa pergunta? Então, hoje nós vamos refletir em cima disso. Eu conheço muitos pais que viram para o filho e falam assim... Você tem pais, gente, quando eu digo incluindo pai e mãe, tá? Porque para não precisar de ficar falando, eu conheço muito pai e muita mãe, eu falo pais no geral, incluindo pai e mãe. Você tem que fazer assim porque eu decidi que tem que ser assim e tal. Mas ele não pergunta para o filho, filho, você acha que essa forma que eu decidi, ela vai funcionar? Ou então deixar aberto para que o filho chegue a você e diga aquilo que ele acha sobre o que você está dizendo também, o que ele pensa sobre o que você propôs para que ele faça. Então, nós como pais e mães, nós temos que parar um pouquinho de falar assim com os filhos. Sente aqui, engole esse choro e começar a falar, né? Sente aqui e me conte por que você está chorando. Em vez de dizer, engole esse choro com autoridade, diga, me conte, descreva para mim por que você está chorando. O que você está sentindo que está fazendo com que você chore? É uma coisa tão simples que às vezes a gente na hora da raiva, na hora do estresse do dia a dia e tal, a gente não consegue fazer, ou às vezes a gente nem nunca se atentou, ou os nossos pais nunca fizeram com a gente, porque cada geração tem uma criação diferente, e nós temos que pensar que nós vivemos em sociedade, e essa sociedade, ela está em constante mudança. A era dos nossos avós já foi, a dos nossos pais já foi, que foi a época que eles foram criados pelos pais deles, já foi. E agora, a era que você está criando os seus filhos é diferente, porque o mundo está em constante mudança. Tudo vem sendo modificado ao longo do tempo. Então, você tem que pensar em como você vai criar esse filho em pleno século XXI, em 2018 do século XXI. Por quê? Porque agora é um novo ano, é uma nova etapa na sua vida, é uma nova etapa na vida do seu filho, é uma nova série
né, da escola que ele está fazendo. Às vezes você nunca parou para perguntar, meu filho, como está indo na escola? Meu filho, aquelas dúvidas que você estava tendo sobre a questão de matemática, de biologia, você conseguiu, que a gente respondeu junto aquelas questões, você conseguiu tirar essas dúvidas com o professor? O professor te esclareceu isso? Você precisa de mais ajuda em alguma coisa? Você está sempre disposto, né, a se abrir para esse filho, para que esse filho tenha confiança e consiga se abrir com você. Existe muito preconceito, né, de algumas gerações em relação à questão de você ser amigo do seu filho. E existe também o preconceito de você não ser amigo do seu filho. Eu acho que as duas, esses dois tipos de teses, elas têm base, né? Tanto você ser amigo do seu filho é bom, mas tem hora que pode ser ruim, mas você não ser amigo do seu filho também. Tem momentos que não vai ser bom. Então, você vai precisar de confiar no seu filho, que seu filho confie em você. E para você gerar essa confiança, um dos primeiros passos que nós, como pais, temos que ter é ouvir esse filho, trazer esse filho para o convívio familiar, mas principalmente no período da adolescência, que é o período, geralmente, quando as crianças, os adolescentes, eles se afastam, porque eles estão numa fase de transição. Eles não sabem se eles não são mais criança, mas eles também não são adultos. Então, o que eu sou? Eu tô meio perdido aqui, né? Eu sei que eu sou alguma coisa, mas ainda não encontrei o meu ser aqui dentro. Então, é um momento de transição que muitas coisas estão acontecendo. É o momento de começar a trabalhar ou fazer um estágio, é o momento de escolher qual profissão se deve seguir, né? E às vezes são tantas profissões que você não sabe o que você quer. É o momento que, se você passar no vestibular, às vezes você vai ter que sair de casa, né? Sair do conforto do seu lar, da sua cama, daquela comidinha maravilhosa que a sua mãe faz todo dia, para poder ir morar sozinho ou morar numa república. Então, é uma fase complicada, é uma fase que você precisa estar atento para você conseguir lidar com a situação do seu filho. Não quer dizer que todos os filhos que são adolescentes estão passando por isso têm dificuldade tem algum problema nessa questão, mas muitos têm. Tem uma pergunta aqui do Ailton, que diz assim: acho que os pais, na correria do dia a dia, esquecem de educar, e quando aperta, os pais já vão falando sim para tudo, e depois, quando dá errado, os pais dizem que é fase, vai passar. Pois é, Ailton, não sei de onde que ele é, mas Ailton, isso é muito comum, a correria do dia a dia, né, aquele trabalho, todo dia eu tô trabalhando, né, tô cansado. Tem muitos pais que trabalham, estudam, fazem curso, assim como os filhos também estudam, fazem curso em cidades grandes, fazem natação, fazem balé, fazem futebol, fazem inglês, fazem tudo. E da mesma forma que os pais estão cansados, os filhos também estão cansados. Só que muitas vezes nenhum lado consegue entender o outro. Só que nós, pais, às vezes não paramos para pensar que para aquele filho, tudo o que está acontecendo é novidade. Eu já passei por essa fase. Eu sei que foi complicado, mas eu não consigo parar para pensar que para ele também está sendo complicado, e às vezes mais complicado do que foi para mim, porque o mundo agora está diferente. O mundo agora exige muito mais dele do que exigiu de mim na minha época de adolescência. Então, é muito comum os pais acharem que os filhos, eu te dou tudo e você ainda está reclamando. Mas você, às vezes, como pai, não para dar atenção e escutar o que o seu filho realmente precisa. Às vezes ele não precisa de todas as roupas de marca do mundo. Talvez ele não precise, às vezes não, né? Acho que ninguém precisa das melhores roupas do mundo, ninguém precisa dos melhores brinquedos, dos melhores jogos, dos melhores telefones, dos melhores computadores do mundo para poder ser feliz. Às vezes o que esse filho está precisando é de uma atenção, de um cuidado, do pai e a mãe chegar: meu filho, vem cá, me conta como que foi seu dia, o que está acontecendo, como que você está passando, teve alguma coisa de diferente hoje na escola, conta para mim, e aí, como que foi seu curso hoje, quais são os seus planos para o futuro, você já parou para pensar, meu filho, em qual profissão você quer seguir, e tanta coisa, e tantas outras coisas. Então, é muito comum
é muito comum os pais não estarem atentos a esse diálogo com o filho. E isso é um problema. Por quê? Porque aí você critica e fala que seu filho está rebelde, mas às vezes o que o seu filho está fazendo é mais para chamar a sua atenção, para que você tenha uma ligação com ele, você preste atenção nele e procure falar com ele de alguma forma, do que exatamente uma rebeldia. Entendeu? Então tem essas questões. Aí o Tsed Pancas, da Rádio Cultura, né? Prazer, tá? Muito obrigado por estar participando do programa. Pois é, então, essa questão de filhos rebeldes ou pais sem autoridade, ela é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente mesmo faz com nossos filhos e a gente não percebe. Então, o meu objetivo hoje é trazer exatamente isso. Trazer essas questões para que nós, como pais, possamos entender ou tentar entender o que se passa com o nosso filho. E se você não consegue entender, você buscar conversar com o seu filho. Se você não consegue esse contato com o seu filho, você procura uma ajuda profissional, mas o primeiro passo é você tentar dialogar com esse filho. Então, a melhor coisa a se fazer é desenvolver um tempo de qualidade com esse filho, né? Você ter tempo para o seu filho, procurar fazer coisas com esse filho e buscar, junto com ele, desenvolver uma forma de vocês conseguirem se relacionar melhor e desenvolver melhor esse relacionamento. Ter um momento saudável, porque você, como pai, merece e esse filho também merece, né? Não só os adolescentes, mas as crianças, os filhos que às vezes já estão na fase adulta, mas tem pessoas que têm aquela adolescência tardia, né? Que fica até a idade adulta, que estão, tipo assim, com mais de 22 anos e ainda passam por problemas assim, porque também leva muito da personalidade de cada pessoa, da forma que cada pessoa foi criada. Então, se você é pai, se você é mãe e está passando por essas dificuldades, se preocupe, mas vamos tentar esclarecer de uma forma que você consiga tentar lidar com a situação. Caso você não conseguir, procure um profissional que possa estar te orientando de como fazer isso. Um psicólogo é o mais indicado, mas tem outros profissionais que podem estar te orientando. Tem muita gente, eu vejo, né, que buscam apoio e auxílio nas igrejas, né, com o padre, com o pastor, com os irmãos dessa igreja. Então, busque apoio onde você sabe que você vai ter, mas de uma forma saudável, porque tem muita gente também que dá aquele conselho, mas não é um conselho bom. Então, busque bons conselhos para você conseguir lidar com essa situação. Então, o tempo saudável com o filho, ele é muito importante. Então, tenha tempo para o seu filho, é o primeiro passo. Aprenda também, você como pai, como mãe, aprenda a dar limites a esse filho, né? A dar limites, mas os limites naquilo que realmente tem necessidade. Aquele limite que, quando você disser: não, filho, eu não posso fazer isso, seja um não com aquele não de autoritarismo, sem motivos nenhum, né? Tudo tipo assim, não, eu não quero que você faça isso e não explico o porquê. Você apenas diz assim, porque eu sou seu pai ou porque eu sou sua mãe, quem manda aqui sou eu. Isso não é uma forma de você dizer um não para o seu filho, porque você precisa ter embasamento, você precisa mostrar para ele o porquê desse não. Então, quando você conversa com seu filho, que você mantém um diálogo com esse filho, quando você chegar ao momento de dizer esse não, ele vai saber por que ele está tendo esse não, porque isso já foi conversado previamente. Se não foi conversado, ele já vai saber lidar com esse não, porque você já trabalhou essa forma de não com ele, de receber o não, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou dizendo não, porque neste momento esse não é melhor para você. Eu não posso te dar isso que você me pediu, porque nesse momento eu não tenho dinheiro, não tenho condições, ou neste momento não é o momento certo para você receber isso que você está me pedindo. Mas quando for o momento certo, eu vou permitir que você faça. Então, é uma forma... Não está te desautorizando. Você está sendo autorizado, mas você está tendo autoridade, mas você está também... mostrando para esse filho que existe um diálogo, entendeu? E também possibilitando que ele possa argumentar de alguma forma. Então, quando você for pôr limites no seu filho, que você for dizer não diga esse não com autoridade, mas quando for dizer, diga com embasamento em atitudes de posturas assumidas por você e também pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido ou pelo companheiro, ou no caso dos avós que criam os netos, né?
também que tenham esse embasamento em algo para poder dizer esse não. Então, você explique o porquê deste não. Lembre sempre de explicar. Não diga apenas não, é porque eu decidi que tem que ser assim. Diga não por causa disso, disso, disso e disso. Explique para esse filho. Naira, eu gostaria de fazer uma colocação, mas antes, agradecer ao Jorge Pacheco, ao Tião Neves, ao Ailton, que é o dono da Rádio Cultura de Pancas, né? Um abraço ao Ailton, está sempre também levando a cultura, a religiosidade a todo o povo panquense e região. Um abraço aí ao Ailton da Rádio Cultura e aos demais que estão assistindo. Essa é uma pequena colocação dentro do que você está colocando, é que muitas vezes nós pais temos uma cultura de que no passado eu não ganhei isso ou aquilo, então agora eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não ganhei. Claro, se ele tem condição de dar, ele vai dar, mas tem que saber o seguinte, que ele tem que ter limite naquilo que ele vai ofertar para o seu filho, porque senão ele acaba dando tantas coisas, tudo que o filho pede, o pai dá. Aí, o dia que ele for dizendo não para o filho, aí vai criar um problema. Então, ele tem que ter limites naquilo que vai dar para o filho, ter limites, né, na sua criação, naquilo que ele vai ofertar, porque senão tudo aquilo que o filho pedir, ele está colocando nas mãos dele, depois ele não vai ter mais controle da situação. Então é necessário também que, em alguns momentos, o pai vai dizer, olha, meu filho, o limite aqui, como diz a velha história, né? O meu direito começa onde o seu termina. Então é o seguinte também, meu filho, você começa por aqui, as coisas são assim, então você tem que aprender comigo em casa e tal. E tem muitos pais que deixam à vontade, deixam os filhos fazer o que querem fazer, não educam em casa, não ensinam em casa, e aqueles que não ensinam em casa, eles vão aprender na rua e vão aprender de maneira errada na rua, então tem que aprender em casa. Então, saber se dizer ou não, como você disse, não aquele não com arrogância, mas olha, meu filho, o limite é aqui, tá entendendo? É por aqui a coisa. Eu sempre conversei com meu filho sobre isso. Mas fulano de tal tem aquilo, você não tem, é que eu não posso te dar, tá entendendo? Então, cada um vai ter os bens que ele pode dar, né? Tem muitos pais que não podem dar nem o que você tem, que eu dou para você. Então, muitos também não têm para dar. Então, a gente tem que respeitar e saber o que a gente pode dar e aquilo que é melhor para você dentro do limite de cada idade, de cada processo de vida que você passa. Então, é assim que eu levo com o meu filho, né? Dar aquilo para ele, aquilo que eu posso, e sempre estar explicando para ele o limite dele, até onde ele pode ir. É igual poucos tempos, eu vi uma mãe muito assim, nervosa com uma filha e chateada por algumas coisas que a filha fez, que a mãe não gostou, coisas erradas. Mas eu me pergunto o seguinte para aquela mãe, meu questionamento é o seguinte, olha, se você dá um telefone para uma filha de 10, 11 anos, com acesso à internet, com acesso a tudo que tem no mundo, quer dizer, aquilo que você não ensinar em casa, ela vai aprender ali, vai aprender de maneira errada. Então, quer dizer, tem esse limite. O meu filho, por exemplo, eu estou sempre pesquisando no Facebook dele, dando uma olhadinha educadamente, estou olhando aquilo que ele está vendo no telefone dele, tá entendendo? Então, eu estou sempre por ali, por perto, dando uma olhada, tá entendendo? Por quê? Claro que a gente não pensa e não quer isso, mas se no dia de amanhã, se você não educar hoje e amanhã criar um problema, você vai pensar assim, agora vai doer minha consciência porque eu não eduquei. Mas se você educar hoje e der um problema amanhã, claro que você não quer um problema amanhã, mas você vai ter um peso na consciência que você não educou no momento certo. Mas seria essa colocação. Eu queria também agradecer aqui a Sirlene Barço também, ao Lindomber na Bahia, lá em Ibirajá, na Bahia, meu primo, um abraço para você, um abraço aí para você na Bahia, bastante a todos os baianos, também para a professora Valdice Paulino Salazar, que também ligada aí na programação. Isso aí. A Sirlene Bass, ela fez uma colocação muito interessante falando sobre os filhos serem bênçãos, sobre a função de nossos pais, né, na educação dos filhos, e é isso mesmo. Os filhos, eles são bênção nas nossas vidas. A gente agradece, né, pela vida deles todos os dias. A gente pede pela vida deles todos os dias para que Deus esteja abençoando. Cada um de acordo com a sua fé pede a bênção, né, naquilo que ele acredita para que esse filho seja abençoado, que ele possa ser bem-sucedido e tudo mais. E cabe a nós fazermos a nossa função, porque não adianta só esperar, né, uma divindade, esperar só de Deus que esse filho siga um caminho correto. Você tem que fazer a sua parte. Então, essa colocação sua, Sirlene, é muito, muito interessante, e obrigado por sua participação também.
Então, voltando a falar sobre a questão de como você falar com seu filho, eu trouxe aqui algumas opções, algumas ideias, né, de como você mudar, às vezes, a sua forma de autoridade para uma forma de diálogo com o seu filho, que é, em vez de você dizer, engole esse choro, diga assim, neste momento, chorar não vai adiantar de nada. Então, sente aqui e me diga o que você está sentindo. Me explique o que você está sentindo. O que está acontecendo para fazer você chorar? Porque pelo que eu estou vendo, essa questão, isso aí, que pelo motivo que você está chorando, não é o motivo de um choro. Então, me explica o real motivo. Às vezes, o seu filho está chorando porque ele está sentindo a sua falta, porque você não está tendo tempo, como a gente falou logo no início. Porque você está trabalhando muito, está muito atarefado. E seu filho está chorando muito, principalmente as crianças, porque ele não tem a atenção necessária. Quando você chega em casa, que ele quer brincar, quer curtir você está tão cansado ou tão cansada, tem que fazer janta, tem que preparar as coisas para o dia seguinte, tem que preparar ele para a escola e tudo mais. Então, você não tem mais tempo. E esse filho começa a chorar, e é um choro sem motivo, mas é um choro sentido. E aí, se você parar para perguntar, talvez ele consiga te descrever. E se ele não conseguir te descrever, faça você, né, uma autoavaliação do que pode estar acontecendo, tanto na vida do seu filho, quanto na sua. Que modificação que teve agora, durante essa semana, para esse filho ficar assim? Então, comece a pensar, porque talvez é um problema em você que o seu filho não consegue ter diálogo com você para dizer, que está fazendo com que ele fique da forma que ele está. Então, é muito bom quando a gente, como pai e mãe, a gente consegue conversar com esse filho e abrir espaço para que ele possa falar o que ele sente. Outra forma também de evitar dizer, você não faz nada direito. Não diga isso para o seu filho. Em vez de você dizer, você não faz nada direito, diga, preciso da sua ajuda. Por favor, tente fazer do jeito que mostrei a você como deve ser feito. Entendeu? Ou talvez o seu filho, ou você pode virar para ele, eu preciso da sua ajuda. Se o jeito que eu te mostrei você não está conseguindo fazer, tenta fazer de uma forma que você acha que você vai conseguir. Vamos tentar bolar uma forma que você acha que vai ser possível para você, para que ele também consiga desenvolver essa função que você colocou para ele. Entendeu? Então, é uma forma também de você estar dialogando e trabalhando junto com o seu filho, uma forma dele conseguir dizer aquilo que ele realmente precisa. Outra coisa que nós devemos evitar é dizer, outra forma de evitar dizer, tudo bem na escola hoje, em vez de você perguntar isso, que é uma coisa que eu sempre ouvi muito dos meus pais e que eu ouço, e às vezes a gente pergunta também para as pessoas, você perguntar assim, qual foi o ponto alto do seu dia, meu filho? E o que não foi legal? O que você acha que não foi legal durante esse dia? Chegou alguém novo na escola? Teve algum professor diferente, novo? Aconteceu alguma coisa diferente? A matéria hoje foi sobre o quê e tal? Porque às vezes chegou um professor diferente, ou às vezes um professor que ele já tem há muito tempo pode ter tido uma ideia de fazer uma aula totalmente diferente, que deixou ele super empolgado, mas que ele não tem como chegar e falar para você. Então, é legal quando você pergunta dessa forma, porque também abre espaço para ele contar do dia. Porque se você perguntar como foi na escola hoje, ele só vai dizer, bem, ou então, foi péssimo, mas não vai descrever como foi. Então, quando você fala isso, qual foi o ponto alto do dia, o que não foi legal, como você desenvolveu em tal aula que você estava tendo dificuldade, ou a aula que você sempre gosta, como que foi hoje e tal, você consegue dialogar com esse filho, e esse filho vai te contar melhor como foi o dia dele. A Shirley Miller falou assim, meu filho de 13 anos está estudando pela manhã e fazendo cursinho à tarde. E neste local, ele faz algumas amizades que não são tão bacanas. Qual a melhor abordagem neste caso? Então, é muito complicado você ter como... falar não é complicado você falar com seu filho que tipo de amizade que ele tem que ter. Mas é difícil você ter como ter um controle sobre isso. Mas a melhor forma é você dialogar com seu filho e explicar para ele, meu filho, existem amizades que são assim, assim, assim. Já tem amizades que não são muito aconselháveis. Não quer dizer que você não possa ter contato com essas pessoas, que você não possa conversar, que você não possa estudar com essas pessoas. Mas tem amizades que não são aconselháveis, porque são pessoas que não têm uma boa conduta. Então, isso pode te influenciar de alguma forma. Não tem aquele velho ditado, pela árvore conhecereis o ramo, e diga-me com quem
com quem tu andas, que direi quem tu és, né? Então, tem muito disso. Porque eu conheço muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso do seu filho, mas eu conheço muitas pessoas que andam com pessoas que usam drogas, que traficam, e diz assim, eu não faço nada disso e tal. Mas se acontecer da polícia chegar e prender essas pessoas, e essa pessoa que não faz nada disso está junto, ele vai ser preso junto. Vai ficar uns dias lá, às vezes uns meses preso, para depois ele ser liberado, no caso de maior de idade. Menor de idade vai tomar uma lição da polícia por conta disso, né? Mas vai ter que ser comprovado que ele realmente não estava fazendo nada disso, porque senão ele vai ser levado para um IASES da vida, que é um local onde ficam os menores infratores. Então, é muito legal quando você consegue conversar com seu filho e mostrar o que é certo e o que é errado. Lógico que ele tem o livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de escolher quais são as amizades dele, mas você como pai, como mãe, você pode mostrar para o seu filho o que é certo e o que é errado, entendeu? Agora, se ele escolheu o errado, a sua função, que foi dizer o melhor para ele, você fez, então cabe a ele decidir o que é melhor. Só queria antes fazer uma pequena colocação, mandar um abraço aqui para Adriele Ferreira, também para Elisete Rhodes, também para Adriana Luiz, para Simônica, pro Naicon Souza, esse mesmo, Naicon Souza, Hilda Mateus, Nalva Vargas, Aparecida Barbosa, ainda um abraço para Ilma Rodrigues, para Daiane Miriam, para Aparecida Manso, a Erika Souza, Elaine Verdão, Wellington Cassiano, ainda um abraço para quem aqui? Comendador Gilberto Soares, para Valdir, mandei um abraço, também um abraço para Charliene, para Carminha Maforte, para Carla Caetano, para o Roberto Carlos, também para Marli Inácio, lá em Rondônia. Marli Inácio foi minha colega de sala de aula em Rondônia. Para você, Marli, um abraço para você. Também para Mary Santos, para Wanda Martins, para o Cleito, também para Cris Cândido, ainda um abraço para Augusto Lucas, José Vasconcelos, meu grande amigo José Vasconcelos, lá em Vitória, Andressa Dessa, Samira Verli, enfermeira lá em Colatina, também para o Genesi, para o Romário, para a Leidiana, para a Luana Borel, para a Sandra Klein e também para o Samuel, Santos. Eu só queria fazer uma pequena colocação, seguinte, com relação ainda à pergunta da Charliene. É claro que, como já diz, vamos aqui usar as palavras do próprio Jesus Cristo, né? Nós vamos aqui separar o joio do trigo. Não é esse o objetivo, não é isso que a gente está passando, que passa a imagem. Mas é necessário que você como pai, que você como mãe, sempre dê uma olhadinha, com quem seu filho está andando, né? Quais são as suas companhias, o que ele está fazendo, tá entendendo? Se ele está assim um pouquinho estranho em casa, chega em casa, você percebeu que tem algo de estranho com seu filho, procure saber. Talvez está faltando aquele tempo de conversar. Talvez alguma coisa aconteceu com um colega, ou alguém ofereceu uma coisa para ele que não é correta. Então sempre é bom você dar uma olhadinha com quem que ele está andando, que você pode ajudar o seu filho e também ajudar o filho, né, o amigo de seu filho, conversando bem com os pais deles, ajudando. Então é interessante, né, que as pessoas pensem nisso como um todo, né? Olha, o filho, se está com algum problema, não é que você vai, para você não pode mais andar com essa pessoa, mas com quem ele está andando e o que está acontecendo com esse filho seu, né? Só para finalizar aqui, infelizmente, às vezes, até já falei do telefone antes, há muitos pais que para não ter que, digamos assim, ele acha que é perder tempo, mas ganhar tempo com seu filho, toma um telefone, vai brincar e deixa eu quieto aqui ver a minha televisão, tá entendendo? Quer dizer, então infelizmente não tira aquele tempo para conversar com o filho depois, o amanhã pode ser tarde demais, né? Continuando falando sobre o que você, em vez de você falar dessa forma, fale dessa, uma forma que você não deve falar ou evite de falar, não faz mais do que a sua obrigação. Não tem aquela mania da gente virar, você tem que fazer isso, você não faz mais do que a sua obrigação. Isso também está errado, porque em vez de você dizer assim, diga, você é plenamente capaz de fazer isso, né? É a sua responsabilidade. Então, coloque o seu filho com essa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade, mas diga para ele que ele é capaz, ele tem possibilidade suficiente para fazer isso. Então, você não precisa de se preocupar. Faça isso da forma que você tem que fazer, da forma que nós designamos que você faria, que você decidiu também que você faria. Não foi decidido anteriormente, nós não conversamos sobre isso quando existe o diálogo, né? Nós não conversamos sobre isso, você disse que isso você era capaz de fazer. Então, essa é a sua função. Se você não fez, você é plenamente capaz de fazer.
fazer. Então, por favor, faça. Outra coisa, por que você não é como seu irmão? Não diga isso pro seu filho. Isso é uma forma de você acabar, tipo assim, abalar a autoconfiança desse filho, dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então não diga isso, porque um filho nunca é igual ao outro. Você pode ter 10 irmãos, todos serem criados da mesma forma, porque nunca são criados da mesma forma, porque cada um tem uma personalidade diferente. Então os pais vão ter que desenvolver uma forma diferente de tratar cada filho para conseguir lidar e educar cada um desses filhos. Então, essa forma de antigamente dizer, todos os meus filhos eu tratei da mesma forma. Se esse aqui deu um problema, foi problema dele, porque eu fiz o que eu devia fazer. Também é errado, você fez o que você devia fazer, mas cada filho, ele tem a sua personalidade. Então, cada um tem que ser desenvolvido de uma forma diferente de tratar, de criar e de educar. Então, aí, em vez de você falar, por que você não é igual ao seu irmão, diga, quero entender por que você está agindo assim. Entendeu? Então, senta aqui, meu filho, eu preciso entender o porquê. Por que você está assim? O que está acontecendo para você estar agindo dessa forma? Explica para mim. Eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar te entender, mas eu só vou entender se você me disser. Então, eu preciso que você tenha confiança em mim. E nisso, mesmo que no início o seu filho não fale nada, principalmente na fase da adolescência, que o filho tem um pouco de dificuldade de conversar com os pais, alguns filhos, é uma forma dele começar a ter uma confiança em você e começar a se abrir mais com você. Então, como eu já disse anteriormente, fazer uma mudança não é fácil porque nós estamos numa sociedade, um mundo, né? Todos nós estamos em sociedade porque nós convivemos com outras pessoas, que o mundo, ele está mudando constantemente, todo dia é um mundo diferente, as coisas vão mudando, vão evoluindo, outras coisas vão regredindo, né? Mas a educação, ela continua. Então, por mais difícil que seja de você criar um filho, isso não é impossível. Então, a mesma dificuldade, às vezes, que você está tendo, os seus pais podem ter tido com você e você não está entendendo isso. Por que a gente colocou essa música Pais e Filhos? Eu estava escutando, procurando uma música que tinha a ver com o tema, e eu escolhi essa porque ela é muito interessante, né? Quando fala, o que você vai ser? Você critica seus pais por tudo. Isso é absurdo. Aí depois ele pergunta, o que você vai ser quando crescer? Por quê? Porque muitas vezes a gente se pega errando as mesmas coisas que a gente criticava que os nossos pais faziam. E fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Então, a gente vai reproduzir aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Então, muito cuidado com aquilo que você passa para os seus filhos, porque eles vão reproduzir tudo isso também. Porque é um espelho, né? Eles vão refletir aquela imagem que eles estão vendo. Então, seja uma boa imagem para o seu filho, para que ele possa refletir uma boa imagem para o mundo. E para que ele tenha a sua confiança, para que você tenha a confiança dele. E, da mesma forma, ele possa conquistar a confiança de outras pessoas que vão se envolver na vida dele, no trabalho, na escola, no casamento, quando for pai e mãe. E dentre tantas outras questões. Então, acompanhar muitas vezes as mudanças do mundo não é fácil, mas se você estiver atento ao que o seu filho está fazendo, a como o seu filho está agindo, você já vai conseguir fazer algo muito diferente por ele. Então, você já vai estar um passo à frente do que muitos pais, né? Você vai ter uma visão que muitos pais não possuem. Então, procure sempre conversar com seu filho. Pergunte para ele como vão as coisas e se você pode ajudar em algo. Então, abra esse espaço. Quando você faz essas perguntas, meu filho, como que estão as coisas? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Quando você fala isso, você abre espaço para o seu filho ter um local para falar com você. Talvez ele não te fale naquele momento, mas talvez vai chegar um momento que ele vai chegar, mãe, pai, lembra aquela vez que você me perguntou? Então, está acontecendo isso, isso e isso, vocês podem me ajudar, ou me dar um conselho, ou nem que seja, mãe, me dá um abraço, eu estou precisando de um abraço. Então, isso é muito interessante quando os pais, eles têm esse diálogo e esse afeto, esse momento aberto para poder manter esse diálogo com os filhos. E aí, para continuar, temos
várias pesquisas científicas que falam que é comprovado que pais extremamente autoritários têm maior probabilidade de terem filhos delinquentes. Olha só, existe uma pesquisa que foi feita, eu achei muito interessante, que muitos pais que têm autoridade, que são aqueles pais totalmente autoritários, que não abrem espaço para o filho poder falar, que muitos desses filhos, eles acabam virando delinquentes, né? Ou seja, que cometem crimes ou se envolvem com algo ilícito, ou são delinquentes no trânsito, ou em tantas outras áreas da vida dele. Então, quando o pai é muito autoritário, né? Os pais são muito autoritários, é muito fácil. É muito mais comum, na verdade, esses filhos se tornarem delinquentes. Eu não gosto muito dessa palavra, mas estava escrito assim na pesquisa, e eu trouxe essa palavra e trouxe explicando, né? Que cometem crimes ou se envolvem em algo que não é permitido por lei, coisas que a gente sabe que é errado e que a gente aprende desde criança. E também é comprovado pela mesma pesquisa que pais que permitem um diálogo com seus filhos, eles têm filhos com maior probabilidade a carreiras de sucesso, pois estes ganham respeito e confiança de seus pais e, consequentemente, do restante das pessoas. Eu achei isso lindo, porque quando você permite que o seu filho converse com você, se abra para você, ele vai ter maior probabilidade de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa que vai se compadecer com o próximo, que vai amar mais o próximo, que vai ouvir o próximo, que é coisa muito rara da gente encontrar hoje, é pessoas que nos escutem, né, e que nos deem atenção. E você vai ter um filho que ele vai ter essa possibilidade, ele vai ser mais amável com o próximo, ele vai ter mais sucesso na sua vida, na sua carreira, em tudo aquilo que ele optar fazer pela sua vida. Então isso é muito interessante. E ele vai ter tanto a sua confiança como pai e mãe, quanto a confiança das outras pessoas que estão à volta dele, no caso dos amigos, dos colegas, dos filhos, da esposa, do marido, dos companheiros, do trabalho e tudo mais. Então, esse filho ele vai ser bem sucedido aonde for que ele esteja, aonde quer que ele esteja, ele será bem sucedido. Então, essa mesma pesquisa também trouxe uma coisa muito interessante que eu quis trazer para vocês, que eu falei no início, que existem 3 tipos de paternidade de pais, né? Pais incluindo pai e mãe, que foram encontrados nessa pesquisa, que eles fizeram. Foi em outro país, não foi aqui no Brasil, mas ela foi aplicada, considerada aceitável em todo o mundo. São 3 tipos de pais: os pais confiáveis, os pais autoritários e os pais permissivos. O que significa cada um deles? Pais confiáveis. Eles são exigentes e controladores, mas também são acolhedores e receptivos às necessidades dos filhos. Eles estão abertos a ouvir sobre as necessidades e a conversar sobre isso com os filhos. São abertos ao diálogo e explicam aos filhos o porquê de estabelecerem regras, além de também escutarem a opinião dos filhos sobre essas regras. Então, quando o diálogo é aberto, eu passo uma regra para o meu filho, mas eu também escuto o que ele vai falar sobre essa regra. Às vezes a gente pode chegar a um consenso e modificar algumas coisas, às vezes eu vou ter que virar, não, filho, vai ter que ser dessa forma por conta disso, disso e disso, como a gente disse no início. Explicar sempre o porquê desse não. Então, sobre as regras, né? E filhos de pais confiáveis, eles tendem a ser controlados, são filhos controlados, que eu quero dizer, mais educados, mais tranquilos, aqueles filhos que conseguem seguir regras, né? Autossuficientes e satisfeitos. São pessoas autossuficientes que conseguem se autossustentar, que conseguem se virar sozinho durante a vida, e satisfeitos, eles são mais felizes com a vida deles. Os pais autoritários, eles já são diferentes dos confiáveis. Eles são exigentes e altamente controladores. Os pais autoritários não são receptivos e não correspondem às necessidades de seus filhos. Eles não são abertos a receber esse filho, entendeu? Com esses pais não existe diálogo. É ele que manda e pronto, acabou. Pois eles estabelecem regras sem dialogar com os filhos e espera que eles cumpram essas regras sem contestar o que foi determinado. Filhos de pais autoritários são insatisfeitos, desconfiados e retraídos. Então, se você conhece pessoas muito retraídas, às vezes ela não é retraída porque ela quer ser retraída. Ela é retraída porque ela foi criada para ser dessa forma. Já os pais permissivos, que são o terceiro tipo de pais,
não supervisionam e nem exigem de seus filhos. Tendem a ser acolhedores e receptivos. Também acolhem e recebem os filhos e tal, porém, as necessidades desse filho, porém não colocam limites. Eles não têm limites sobre o filho. E quando eles tentam fazer isso, né, quando eles tentam estabelecer alguma regra, é raro eles conseguirem aplicá-las, ou é raro aplicá-las de verdade, ou cobrá-las deste filho. Então, filhos de pais permissivos tendem a ser pouco controlados. Então, são aqueles filhos que fazem de tudo na hora que querem, do jeito que querem, que chegam na casa das pessoas e mexem em tudo, bagunçam tudo, quebram tudo, e o pai e a mãe não falam nada, porque é tudo permitido. E então eles são pouco controlados, eles são totalmente dependentes e são filhos preguiçosos. Então, existem esses 3 tipos de pais. Existem os pais confiáveis, os pais autoritários e os pais permissivos. Qual tipo de pais você é? Qual tipo de mãe você é? Você é confiável? Você é autoritário? Ou você é permissivo? Eu vou estar postando depois essa parte para as pessoas poderem estar lendo e entendendo um pouquinho. Então, você que quiser, né, acompanhar, vai estar na minha página, Psicologia e Saúde, Você Sempre em Foco. Então, vocês podem entrar e estar olhando lá, que vai estar tudo lá, além do vídeo também que a gente está passando aqui, que é esse bate-papo, né, sobre filhos rebeldes ou pais sem autoridade. Então, antes de você criticar o seu filho e dizer que o seu filho está rebelde, por favor, faça uma autoavaliação do seu comportamento, da sua forma de ser com esse filho, do tempo que você tem para esse filho, de como você trata esse filho e de como você abre o diálogo para esse filho, se isso acontece na sua casa. Se isso não acontece, por favor, tente começar a fazer isso, porque você vai ver que a sua vida e a vida do seu filho ou dos seus filhos será uma vida mais saudável. Então, para concluir, né, isso que a gente está falando, essa pesquisa traz dizendo que, por isso, os pais confiáveis, eles são mais respeitados e compreendidos pelos filhos, porque eles são abertos ao diálogo, né? Então, eles são mais respeitados e compreendidos pelos filhos, e esses filhos têm menos predisposição a se tornarem delinquentes. Não quer dizer que não possam se tornar, mas tem menos predisposição a isso. Então, é mais difícil filhos de pais que são confiáveis, que abrem diálogo, que discutem com seu filho de forma saudável, que ouvem esse filho e mostra para esse filho o seu ponto de vista também, desse filho se tornar algo errado futuramente. Algo errado que eu digo assim, escolher coisas erradas para a vida dele futuramente. Então, se você não é esse tipo de pai, busque ser, e pelo menos em alguns momentos, para que esse filho consiga se abrir com você, porque eu acho que quem tem que ser o melhor amigo do seu filho e da sua filha é você pai, é você mãe, porque é você que está buscando ensinar o que é melhor para ele, depois as outras pessoas. Então, que o seu filho, quando tiver alguma dúvida, vá perguntar a você e não aos colegas ou a qualquer outra pessoa, porque quem tem que ensinar o seu filho é você. Se você não sabe, busque ajuda, procure ajuda profissional, busque pesquisas científicas, por favor, não busque Wikipédia, para você poder ter base, para você falar com o seu filho. Se você tem dúvidas, cabe a você procurar quem pode te ajudar. Então, para terminar sobre tudo isso que a gente falou, né? Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo a música Pai, do Fábio Júnior, que também fala um pouquinho, né, sobre esse relacionamento entre os pais e os filhos, que é uma música muito linda, que também vem falando, né, sobre a questão do tempo, do passar do tempo, da questão do tempo que você desenvolve com seu filho, que você tem para o seu filho e tudo mais. E como que a vida vai passando, e se você não ficar atento, você está perdendo tempo em vez de aproveitando o seu tempo. Então, não perca tempo na educação do seu filho. Eduque ele da forma correta para que ele possa desenvolver isso com os filhos dele, quando ele tiver, e com as outras pessoas. Porque você é o espelho, né, que vai refletir aquilo
o seu filho vai ser o espelho que vai refletir aquilo que você fez com ele. Então, tente ser o melhor possível para que o seu filho seja melhor a cada dia. Melhor pai, melhor profissional, melhor mãe, melhor profissional, melhor esposa, melhor esposo, melhor em tudo em que ele puder. Que ele seja igual a você ou melhor do que você. Então, tente ser o melhor, mostrar o melhor, para que ele reflita de você o que ele absorveu de melhor. Naira, pensando em tudo isso, eu também assim, concluo dizendo o seguinte: pais, ouvem os seus filhos, ouçam, filhos, ouçam também seus pais, sentem, conversem, dialoguem em família, conversem. O filho está com problema, a filha está com problema, procura o pai, procura a mãe, conversa, fala o que está acontecendo. E seu pai notou qualquer coisa estranha no filho ou na filha, pare, converse com ele, converse com ela. A melhor maneira é o diálogo. Isso aí. A melhor maneira. Então, vamos prevenir enquanto é tempo. Então, é tempo de educar, é tempo de, às vezes, consertar algo que está errado ou que não está dando certo. Então, tire um tempo para o seu filho, porque esse é o tempo de cada um de nós, esse é o nosso tempo. O amanhã já pode ser um tempo já muito longo, talvez o amanhã ele já vai estar ultrapassado, né? Não vou falar no passado, porque não deu tempo de educar hoje, então o amanhã já ficou ultrapassado. Então, converse com ele agora em tempo, procure seu filho, converse. Filhos também, converse com seus pais. Tire as dúvidas em casa, como eu disse antes, porque se ele não aprender com a família em casa, ele vai aprender na rua, e na rua vai aprender de maneira errada. Então, o que a gente quer é que haja um diálogo, haja melhor convivência entre os pais e os filhos, porque a gente vê essa situação assim, muito complicada hoje na sociedade em que vivemos. É muita desunião, é muito descrédito, às vezes, entre pais e filhos, né? Então, que os nossos pais e os nossos filhos sentem e conversem, dialoguem, tirem as dúvidas juntos, aprendam um com o outro, né? Se o filho acha que o pai dele ultrapassado, que ele hoje vive na era moderna, ajude o seu pai, né? Não tenha vergonha de ajudar, ajude o seu pai, e o pai também, não se sinta ultrapassado, converse com o filho, né? Bata um papo com ele, dialogue, e que haja então esse entendimento entre os pais e os filhos, e assim teremos famílias melhores no dia de amanhã. É isso aí. E como eu estava dizendo, né, faça o seu melhor hoje. Não deixe para amanhã, não tem aquele ditado também, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então faça o seu melhor hoje. Você que é pai, mãe, faça o seu melhor pelo seu filho hoje. Dizendo não se for necessário, dizendo sim se for possível, corrigindo no que for certo corrigir, e se corrigindo também no que você achar errado, abrindo diálogo para o seu filho. Mas você também, filho, porque eu falei muito sobre os pais, mas nós, filhos, também temos responsabilidades a seguir, nós temos funções a seguir, e nós também precisamos respeitar os nossos pais, ouvir os nossos pais e estarmos dispostos a nos abrir aos nossos pais, a contar para eles aquilo que está acontecendo. Então, muitas coisas acontecem, os pais nunca ficam sabendo, coisas, às vezes, que precisam ser trabalhadas com esse filho, e os pais nunca ficam sabendo, porque eles nunca abriram diálogo para esse filho. Isso causa sofrimento, isso causa doenças psíquicas. Então, procure trabalhar isso com o seu filho, e você, filho, procure se abrir para o seu pai, procure para o seu pai e para sua mãe, procure encontrar espaço para que você possa falar sobre os seus problemas. E, como vai dizer na música, né? E sobre a que a gente já escutou, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, sempre priorize o relacionamento entre seu filho e você, e filho, sempre priorize o seu relacionamento entre você e seus pais, porque isso não é para sempre. Uma hora tudo pode acabar. Então, antes que você perca o seu pai, ou você, pai, aconteça de perder esse filho, priorize o tempo que você tem hoje, porque o amanhã ele não nos pertence. Então, é isso que a gente tem para falar sobre filhos rebeldes ou pais sem autoridades, que você que se identificou, que percebeu alguma coisa, você que participou, muito obrigado pela sua participação. Você que quiser mandar alguma pergunta depois, pode mandar. Quem quiser estar entrando na página Psicologia e Saúde, Você Sempre Foco, é só entrar lá e curtir para poder estar participando. E aí todos os programas estão sendo passados por essa página também. Então você vai estar ouvindo tudo que a gente está falando aqui, sabendo de tudo que está acontecendo. E
semana que vem, quarta-feira que vem, estaremos aqui novamente e nós vamos estar falando sobre a importância da mulher. Porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Que é um dia muito importante. Eu sou muito grata por ter esse dia para comemorar, né? O Dia da Mulher, apesar que o Dia da Mulher é todo dia, não é só dia 8 de março, mas tem esse Dia Internacional para comemorar e nós vamos estar falando sobre a importância da mulher. Então, quem puder participar, dia 7 de março, nós vamos estar aqui ao meio-dia para estar falando sobre isso, a importância da mulher. Então, você que quiser participar, fique atento, entre na página para participar, participe pelo Facebook, participe ligando para a gente. E é um prazer ter você ouvindo o que a gente está falando e é um prazer ser permitido, né? Que vocês permitem que a gente esteja falando para você e tentando ajudar da melhor forma possível. Se você tiver algum tema que você quiser propor para a gente, como já foi dito, entre em contato, mande mensagem, mande e-mail para a gente poder estar trabalhando sobre esse tema, né? Estudando sobre esse tema para a gente poder falar. Vou falar mais uma vez, né? Quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Toda quarta-feira estou trabalhando aqui em Alto Rio Novo. Quarta e sexta em Alto Rio Novo. Quinta-feira em Pancas. Terça-feira em Vila Verde. Se você precisar de atendimento psicológico, pode estar me procurando, tá bom? Os telefones para contato depois eu deixo em comentário. E é isso, gente. Um prazer estar com vocês. Um grande abraço, um beijo. E agora a gente vai ficar com a música Pai, do Fábio Júnior. Um beijo, até semana que vem. Só antes, Nara, hoje nós falamos de filhos rebeldes ou pais sem autoridades. Então foi o nosso tema de hoje. Uhum. Obrigado a todos. Lembrando que na próxima quarta nós falaremos, você vai falar. Eu agora sou seu ouvinte, o número 1, sou fã número 1. Você vai falar sobre as mulheres, claro. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez aqui a Josi, ao Wildson, também a Luísa Pereira, a Terezinha, a Leiliane Costa, minha grande amiga Sandra Regina Benício, lá em Montenópolis. Sandra, um beijão para você, minha querida. Ao Zelópolis Lisboa, lá em BH, e também a Angélica em BH. Todos vocês, nosso muito obrigado. E vamos ficar então aí com Fábio Júnior, com essa bela canção, Pai. Fantasmas familiares, como guias, como forças de proteção. Aí a gente vê que o tempo não vale nada.